O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a primeira detecção da planta invasora Amaranthus palmeri, conhecida como caruru palmeri ou caruru gigante, no estado de São Paulo. O foco foi identificado ali na região de São José do Rio Preto e marca a ampliação da área de ocorrência da praga quarentenária presente no Brasil, até então restrita aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bom, sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Soja, Dionísio Gaziero. Dionísio, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente, primeiramente. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia a você e a todos. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Dionísio, para começar, conta para a gente, para a nossa audiência que ainda não conhece, o que é a Amaranthus palmeri, né? E por que é considerada uma das plantas daninhas mais preocupantes aí da agricultura? Tá, o Amaranthus palmeri talvez nem todo mundo conheça, mas com certeza o caruru todo mundo conhece. É uma espécie de caruru e esse Amaranthus palmeri, ele veio em máquinas que foram importadas dos Estados Unidos, né? Máquinas contaminadas, pois eram já máquinas utilizadas e que vieram para o Brasil e acabaram trazendo essa praga que a gente chama de quarentenária, porque não tinha aqui. E hoje nós consideramos como uma praga quarentenária presente, porque ela já está aqui, mas nós estamos tentando segurar. Então, essa planta entrou no Mato Grosso, e logo que a associação ou a entidade de defesa do Estado, junto com o Ministério da Agricultura, descobriram a presença dessa espécie, então o que eles fizeram? Uma normatização de forma a segurar essa planta nos locais onde eles estavam, né? Conter essa planta, e esse foi um trabalho fantástico do Ministério da Agricultura, e eu diria para você assim, ó, talvez algo inédito no Brasil. Bom, a quantidade de focos, na realidade, acabou diminuindo, né? Então, não se eliminou, não se erradicou essa planta, e nem vamos conseguir fazer isso, provavelmente, mas, assim, ela está sob controle. Porém, ela escapou para o Mato Grosso do Sul, num pequeno foco, assim como foi para São Paulo. Mas, tão logo as instituições descobriram esse fato, elas tomaram medidas já estabelecidas entre os órgãos de defesa aqui no Brasil. Foi um trabalho muito bonito no sentido de segurar. Ela se espalha muito com máquinas, né? Então, esse é um grande problema, que as máquinas circulando de um lado para o outro carregam essa planta e vão disseminando. Mas até agora, pelo tempo, veja, desde que ela entrou no Brasil, nós tivemos vários focos, mas ainda nós podemos dizer que o resultado desse trabalho dos órgãos de defesa está sendo muito bom, porque ainda ela não está totalmente espalhada. Bom, a gente viu, né, então, de fato, que o Ministério confirmou a detecção lá em São José do Rio Preto. E aí, o que muda quando essa praga aparece em uma nova região produtora, como o interior paulista, nesse caso que a gente está vendo agora? Existem, assim, todo um regulamento, né, instruções normativas que procuram, assim, fazer uma fiscalização maior nessas máquinas, no entorno da própria região, né, para ver se encontra em outros locais, se o foco é apenas aquele, ou se ele já está espalhado naquela região. Então, eles fazem um controle bastante, assim, preciso, no sentido de que fique contido por ali e não saia daquele foco. Mas existe toda uma regulamentação, isso aí é prevista em legislação. Muito bem. Dionísio, e na prática, quais são os principais riscos, então, que o caruru palmeri traz para a produtividade e para o custo da produção ali do agricultor? Bom, eu vou colocar para você o seguinte, essa é uma praga muito agressiva, que ela veio lá dos Estados Unidos, né? É uma planta que se fala em até 1 milhão de sementes de produção, né, de sementes. Então, assim, produz muitas sementes, são sementes muito pequenas, que têm uma grande viabilidade, que se espalham rapidamente. Então, esse é o grande problema. É uma planta que cresce muito, dissemina muito,
você ter uma ideia, a gente tem alguns dados aí mostrando que ela pode crescer de 2 a 4 centímetros por dia, né? Então, isso, inclusive, afeta o controle, porque muitas vezes o agricultor pensa em utilizar produto pós-emergente e, quando ele vê, já saiu do estágio de controle. Então, até é importante a gente já citar que é um conjunto de ações no caso do controle. Nós temos vários produtos ainda que controlam, mas ela já é resistente ao glifosato, né? E um outro mecanismo de ação, os ALS, inibidores da ALS, então ela já chega aqui muito mais fortalecida. Mas ainda assim existem outros produtos pré e pós-emergentes que podem ser utilizados, mas é importantíssimo combinar o pré com o pós-emergente. Então, uma planta muito agressiva. Nós temos outras plantas agressivas aqui no Brasil também, e eu quero até colocar esse ponto até no sentido de chamar a atenção do agricultor, porque essa é uma planta que ela está contida, extremamente agressiva. Mas nós temos outros amarantos aqui no Brasil, e até vou te colocar o seguinte, o caso do amaranthus espinosus, ela é muito, muito parecida com essa planta aí. Porém, ela tem uma diferença grande, que essa palmere é uma planta que a gente chama de dioica. Ela produz flores masculinas e femininas na mesma planta. Tá? Então, é um fator de diferenciação importante lá no campo, né? E quando você pega as flores femininas, você aperta na mão, você sente uma espécie de um espinho. Mas, enfim, existem outros amarantos, e existem os amarantos híbridos também, que ele está se espalhando muito, muito, muito rapidamente aqui no Brasil. Rio Grande do Sul, Paraná, outros estados aí como Mato Grosso, Goiás, eu chamo também atenção, porque essa não é a palmere, mas ela tem tanta agressividade quanto a palmere. E também é resistente a herbicidas importantes como o glifosato, né? Professor, agora vamos dar uma dica aqui para quem está nos assistindo. O produtor que está nos assistindo, o agricultor, né? Ele deve tomar que cuidados imediatos a partir do momento que ele identifica ou suspeita da presença dessa planta na propriedade? Se ele tiver alguma suspeita, ele deve procurar os órgãos de assistência técnica, né, oficiais, e principalmente procurar o órgão de defesa no estado, né? Seja qual for o estado, o órgão de defesa seria a primeira indicação, inclusive, para que se faça o contato. Se tiver alguma dificuldade, os órgãos de assistência técnica que estão junto com o agricultor lá no campo. Muito bem. Dionísio, quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente. Importante esse diálogo, né, para trazer essas informações para a nossa audiência, o pessoal ficar atento a essa questão importante. Quero desejar a você uma boa semana. Sabe que o canal está aberto, vamos voltar a conversar em novas oportunidades, viu? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, e só quero destacar a importância do agricultor agir preventivamente e trabalhar com sistemas de manejos integrados, e aí a gente vai conviver melhor com essas plantas daninhas, com essa e outras plantas daninhas, tá bom? É isso, valeu.